Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro aqui sobre gestão do tempo. Você vai aprender aqui comigo como ser um empresário na advocacia sem deixar de fazer o que você mais ama. Você vai aprender a ter um escritório de sucesso sem surtar, porque eu vou te dar um passo a passo para que você trabalhe menos e ganhe mais. E de quebra, você ainda vai aprender a organizar o seu escritório como uma empresa bem-sucedida, não é demais? Tudo isso que a gente vai fazer é porque tudo que nós iremos conversar tem uma única causa. E você vai ver essa única causa durante todo o nosso encontro. E o melhor de tudo é que você vai receber um passo a passo para colocar tudo que eu vou fazer aqui em prática. Claro, eu vou deixar para entregar isso no final. Eu já entreguei esse material antes, as pessoas simplesmente não prestavam atenção aqui, mas é muito importante que você compreenda tudo que eu vou falar aqui. Eu vou explicar algo que é complexo, mas de uma forma simples. Então, eu vou dar muito exemplo, vou trazer casos reais aqui para vocês. E aqui, nesse exato momento, a gente vai ver um pouquinho sobre mim. Tem gente que está aqui conversando, que muitos aqui eu conheço, mas tem muitos aqui, muitos mais que eu não conheço ainda. Vocês vão ver um pouco do que eu fiz no meu escritório de advocacia, para vocês saberem onde vocês podem fazer também. Vou ensinar 3 segredos de gestão e também como você vai ter a sua produtividade sendo um empresário da advocacia, que é bem diferente de ser advogado, e você vai entender isso, e de quebra ainda vai ganhar um presente meu para você, na verdade, mais de um presente. Falaremos sobre a importância de vivermos a nossa missão, o que a gente gosta de fazer. Isso é de fundamental importância para o sucesso de qualquer negócio, tá? Bom, falando um pouquinho mais sobre mim, eu me chamo Bruno Carneiro, sou advogado há 16 anos, eu sou mentor lá na Expert Hub, também eu mentoro outros advogados, já entreguei mais de 500 horas de mentoria, sou apaixonado por tecnologia, eu comecei a programar com uns 14 anos de idade. Meu escritório se chama Ulisses Carneiro, nós já atendemos mais de 40 mil pessoas no escritório, e uma das grandes paixões que eu tenho é de ajudar as pessoas. Tanto é que, depois de uma rotina extensa de muito trabalho, estruturando muitos projetos que vocês verão em breve aqui, eu separo um tempo para conseguir compartilhar o que eu aprendi com colegas, então para mim é uma alegria estar aqui com vocês, tá bom? Só que nem tudo são flores na advocacia. Você, colega que milita também no dia a dia, sabe que a nossa vida não é fácil. E em 2016 aconteceu algo que simplesmente mudou a minha história completamente, e eu vou te explicar porque vale a pena a gente conversar sobre isso, tá? Em 21 de junho de 2016, eu mandei um textão aqui para o presidente da UAB. O que estava acontecendo aqui, ó, dava para ver pequenininho, mas eu vou trazer detalhes. Nós estávamos enfrentando uma greve em Brasília, mas eu acredito que foi no Brasil inteiro, onde os advogados da AGU simplesmente disseram o seguinte: olha, nós não vamos mais fazer acordo, porque a gente quer ganhar um aumento, e se a gente não fizer acordo, o processo vai ter uma condenação maior. Tendo a condenação maior, o governo vai ver que é melhor ele dar um aumento para a gente do que a gente ficar fazendo acordo. Só que o que acontece? Quem é dessa época lembra. O acordo, esses acordos que foram suspensos nessa época, agilizavam e muito o julgamento dos processos. E aqui no título do e-mail eu até mencionei que foram um problema em Brasília que estava afetando 10 mil processos que estavam aptos a fazer acordo e que não teriam acordo. Isso causou um enorme prejuízo. Por exemplo, eu relatei aqui que teve cliente que faleceu. Quer dizer, eu tenho militado em previdenciário, eu sei que muitos que estão aqui também militam com previdenciário, mas tudo que eu falar aqui não é exclusivo do previdenciário. Então, aqui, por exemplo, nós tínhamos o INSS negando benefício para os nossos clientes. E uma vez que ele negava o benefício para o cliente, qual era a justificativa? Ele dizia que o cliente estava bem de saúde. E o cliente estava tão bem de saúde, coitado, que morria no meio do processo. Então eu trouxe esse relato e finalizei o e-mail dizendo: olha, se nós, como advogados, temos condições de auxiliar nessas questões e não o fazemos, eu acho que deveríamos repensar o que estamos fazendo na nossa profissão. E talvez lembrar da bela cerimônia que todos participamos ao receber nossas carteiras da OAB, onde juramos fazer o quê? A diferença na sociedade. Então eu direcionei isso daqui para a OAB. Por quê? Porque eu entendi que a OAB precisava tomar uma postura. Então veja, eu já estava advogando aqui não só
para os meus clientes, mas para a sociedade como um todo. Hoje eu também faço isso, e você vai entender como isso começou. Então, começou com indignação minha, sofrendo, vendo o cliente morrer, e os colegas advogados que deveriam ter mais consideração não tinham. Fui buscar a OAB. Lá na OAB, eu acabei no ano seguinte representando a OAB, depois de uma extensa agenda de trabalhos. Eu e o doutor Rodrigo Cheruri, que era o vice-presidente da comissão na época, nós participamos de um encontro científico sobre perícias médicas. O que a gente estava buscando aqui? Uma forma de resolver as incoerências dos laudos periciais que existiam e existem até hoje. Só que vocês imaginam aí que a gente lida com órgão público todos os dias da nossa vida e vocês sabem a dificuldade que é isso. Eu estava buscando a OAB para tentar resolver algo, identifiquei que muitos colegas advogados não eram bem preparados, não e faziam literalmente não, mas faziam muita besteira nos processos. E aí o que que acontecia? A gente via alguns juízes vendo, assinando ali RPVs, né, com destacamento de honorários, para pagar centenas de milhares de reais para advogados que mal sabiam escrever. A gente sabe que tem colegas que, infelizmente, fazem peças que não são dignas aí de elogio, mas que acabam ganhando causa aí para os clientes. Então, a gente observa que colegas que prestam um mau serviço acabam queimando o nome de toda a nossa categoria. Então, eu entendi que havia uma necessidade de uma intervenção, especialmente nessa parte de laudo pericial, e busquei a OAB, busquei TRF, tentei colaborar de muitas formas, até que eu desisti. Falei, cara, não dá para fazer isso daqui, é muito complicado você trabalhar com o pessoal que está com salário garantido, né? E às vezes não tem a preocupação tão iminente como nós temos nos nossos escritórios. Então, falei, cara, aqui não vai dar para resolver, eu vou ter que ir para a iniciativa privada. E foi ali que eu comecei minha jornada no marketing digital. Eu havia iniciado os estudos ali em 2016, depois fiz parceria ali com o Dr. Anderson, investi aqui na minha primeira mentoria, foram 50 mil reais aqui em 2018, participei ali, depois me tornei sócio do Desmistificando Direito e, por fim, minha última empreitada estava aqui com o Dr. Marcelo Lima, foi perito do INSS 10 anos, é um médico do trabalho aí fantástico para mim, a maior autoridade no Brasil sobre o assunto. Fomos sócios 2 anos aí, e sempre, vocês vão observar que eu sempre fiz o que eu estou fazendo aqui agora, buscando soluções para ajudar outros colegas. Inclusive, muitos de vocês já devem ter me visto nesses projetos aqui e não tinha noção disso que eu estava falando. Eu sempre ajudei outros colegas, a gente fez com que muita gente crescesse bastante aqui no digital, e isso é maravilhoso, porque a gente dissemina conhecimento. Mas algo aconteceu comigo que eu preciso falar para vocês, e tem tudo a ver com os 3 segredos que nós já estamos falando aqui. Então, a história que eu estou te contando faz parte da compreensão dos 3 segredos aqui de uma produtividade de um escritório de sucesso. Falando em escritório de sucesso, meu escritório Ulisses Carneiro, ano passado eu fiz uma convenção no Rio de Janeiro para encontrar toda essa galera. Muitos eu não conhecia pessoalmente. Tinha gente de Brasília, eu sou de Brasília, mas tinha gente de São Paulo, da Paraíba, do Espírito Santo, do Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Minas, além de parceiros e prestadores de serviço. Nós éramos uma equipe 100% digital e uma equipe braba que me ajudou a fazer aqueles 40 mil atendimentos ali. Só que por que eu falo que nós éramos? Por que nós éramos uma equipe brava? Bom, isso foi parte do que aconteceu finalizando com o Dr. Marcelo. Mas deixa eu mostrar para vocês algo que, quando pessoas tiveram acesso a esses números que eu vou mostrar para vocês, as pessoas quiseram comprar o meu escritório. Eles não queriam aprender comigo, eles queriam a minha operação. E eu vendi. Foi a maior transação da minha vida. Foi uma transação literalmente multimilionária. E eu observei que eu tinha nas mãos algo que era muito mais valioso do que eu imaginava. E eu estou compartilhando isso com vocês. Porque uma gestão de alta produtividade, ela depende basicamente de 2 aspectos. Ter as pessoas certas, e aqui era como a minha estrutura estava funcionando.
Eu tinha basicamente duas divisões, a divisão comercial e a divisão operacional, jurídica. Nós tínhamos financeiro, equipe de marketing, mas isso era terceirizado. Então aqui nós tínhamos essa equipe com 3 pessoas aqui no comercial e 4 pessoas aqui no jurídico. Cada um tinha uma função específica, tínhamos hierarquia, nós tínhamos gestão aqui nesse escritório. E além de você ter pessoas certas te auxiliando, você precisa ter controle de dados. Não pense que controle de dados tem que ser algo, meu Deus, eu tenho que ser um programador, eu preciso. Não, não. Você só precisa saber olhar números e entender o que esses números estão dizendo. E eu vou mostrar isso daqui para vocês. Mas, por exemplo, quando as pessoas observavam que o meu líder de departamento tinha 5 metas, eu acompanhava, por exemplo, o nível de prestação de serviço. Cada atendimento, o cliente recebia uma avaliação, um link para ele avaliar, e a gente olhava essa avaliação e conseguia tirar insights poderosos para melhorar cada vez mais o serviço. Nós tínhamos meta de conversão de proposta dele, do time dele, nós tínhamos controle de números, tudo feito com gráfico, sabia qual era o processo mais rentável ou não, sempre vários dashboards onde a gente acompanhava em tempo real tudo o que estava acontecendo. Muita gente pensa assim, meu Deus, mas eu preciso ter um escritório presencial para ter um escritório bem sucedido, porque eu quero ver o que as pessoas estão fazendo. Não. Você precisa ter controle dos dados, você precisa ter controle das informações. E tendo controle sobre as informações, você toma as decisões corretas, dá visibilidade para o seu time consegue saber o que tem que ser feito, ele faz, tudo isso sendo acompanhado por uma gerente que eu tinha aqui no meu escritório, e tudo isso, quando eu mostrei internamente, pessoas quiseram comprar a minha operação. Uma curiosidade é que, para vender o escritório, eu não fiz uma apresentação de vendas. Isso aqui era o meu relatório semanal, que a gente apresentava para o time. Nós mostrávamos todos os números do escritório. Esses números aqui são da minha carteira previdenciária, basicamente sobre fechamento de contrato, pagamento de entrada e tal. O ponto aqui não é exatamente sobre esses números específicos, mas sobre você ter uma gestão, começando pela gestão da sua agenda, tá certo? Então, veja, o que eu queria mostrar aqui para vocês é que aquela equipe foi responsável por mais de 40 mil atendimentos. Pegando o mês de março, que foi logo antes de eu vender a minha operação, e eu já digo para vocês que eu vendi e eu estou, já comecei a montar uma outra operação, só que agora com inteligência artificial, e aí daqui a pouco você vai me ver muito falar sobre inteligência artificial, mas em média nós recebíamos 200 clientes novos todos os dias no nosso WhatsApp. Todos os dias a gente recebia 200 clientes, era uma doideira trabalhar isso como pessoas apenas. Mas, tendo gestão, a gente conseguia e vencia. Agora é o seguinte, qual que é a história? O que aconteceu para que eu decidisse compartilhar isso com vocês? A minha questão financeira foi muito bem resolvida com a venda do escritório. Só que algo aconteceu na época do Dr. Marcelo que eu preciso contar aqui para vocês. Em 2022, quando eu fui criar uma mentoria para ele, na época, essa mentoria dele teria um custo de 10 mil reais, eu ouvi de 7 pessoas aleatórias em momentos distintos a mesma coisa. Eles me falaram 5 coisas. Falaram, Bruno, eu pago esses 10 mil aí, que na época era o valor da mentoria do Marcelo, mas eu quero saber o que você tem para ensinar. Eu fiquei assim, o que eu tenho para ensinar? Eles disseram, Bruno, você é mais novo que eu, você tem mais funcionário que eu, você está em todas as aulas do Marcelo ao vivo, eu não consigo assistir a gravação, você tem 2 empresas e o pior, você faz isso online, eu não consigo fazer isso presencial, cara, o que você faz? Foi nesse momento que eu percebi, que eu comecei a perceber que o que eu achava que era normal, para algumas pessoas não era normal. E aí eu fui estudar para entender o que eu fazia de tão diferente que aquelas pessoas faziam. E eu sempre fui meio nerd, então eu sempre fui não só nerd, mas muito curioso. E eu queria saber o porquê das coisas. E ao criar esse método que hoje eu chamo de programa advogado empresário, para ajudar outros colegas, eu percebi que assim, 99% das pessoas tinham, Bruno, mas eu não tenho tempo.
Será que eu vou ter tempo para fazer tudo o que você precisa? E aí eu precisava criar um método, então, que fosse simples, para que as pessoas conseguissem executar, para que elas tivessem o resultado necessário, e tendo o resultado necessário, elas iriam, eu conseguiria entregar a mesma gestão que eu tinha no meu escritório. E foi ali que eu me lembrei de um podcast que eu assisti sobre produtividade alguns anos atrás, mas eu confesso a vocês, esse podcast é lá do Jovem Nerd, mas eu não consegui achar o episódio. Na época, eu me lembrava sobre o estudo científico que eles falavam, fui atrás do estudo científico e é esse estudo aqui que eu trouxe para vocês, se vocês quiserem aprofundar. Mas eu vou resumir aqui, porque esse é o segredo número um. Eu chamo isso de ladrão invisível do tempo. Sabe qual é o ladrão invisível do tempo? Eu vou te mostrar. Nessa pesquisa aqui, a Gloria Mark, ela entendeu que quando você é interrompido, olha isso, você consegue imaginar que uma interrupção é um ladrão terrível de tempo? A gente vai conversar sobre esse desdobramento aqui, mas entenda que qual é a ciência que está por trás disso daqui, e você vai me ver muito falar sobre isso. Quando você é interrompido, são necessários cerca de 25 minutos para que você retome a atenção plena. Então tem o pessoal mandando pergunta aqui, fica à vontade para mandar pergunta, mas eu vou deixar para ler no final. Por quê? Porque se eu for interrompido aqui no raciocínio, você vai me ver devagar e volta e tal. Então, o fato é que quando você tem uma interrupção, o teu cérebro pode demorar até 25 minutos para recuperar a atenção plena. Claro, depende da atividade que você está fazendo, pode ser que demore menos tempo. Mas o que eu quero chamar a atenção é que quando você tem que retomar a atenção para algo que você estava falando, isso aqui vai exigir um esforço cognitivo muito forte. Isso traz estresse, falta de produtividade. Você chega no final do dia cansado, e estando cansado, você não toma as melhores decisões, e aí você entra num ciclo vicioso, onde você só vai perdendo produtividade cada vez mais. Mas eu queria perguntar para vocês aqui no chat, agora eu vou olhar o que vocês estão falando aqui, tá? Seguinte. Vocês acreditam que uma única interrupção, aliás, uma não, né? Mas que interrupções elas podem impactar a economia de um país inteiro? Aí você vai dizer, Bruno, poxa, se você está falando que isso aqui é um segredo, você está falando que isso aqui é um ladrão invisível do tempo, é claro que isso vai impactar a economia de um país inteiro. Sim, mas quanto isso você acha que vai impactar? Você acha que isso aqui impacta 1 milhão por ano? Você acha que isso aqui impacta 1 bilhão por ano? Você acha que isso aqui impacta 1 trilhão por ano? Isso aqui é legal porque sempre que eu pergunto, 1 milhão todo mundo tem certeza. 1 bilhão, pessoal, é um pedaço sim, outro não. Quando eu falo 1 trilhão, muita gente fala, olha, eu acho que não. Mas tem aqueles que ainda falam que afeta aqui 1 trilhão de reais. Só que é isso que eu quero mostrar para vocês. Ó, tem gente falando que acha 500 mil, 1 milhão. Tem gente que acha que não bate 1 milhão, tem gente que acredita no bilhão, trilhão, enfim. Tem opinião diversa aqui, mas eu quero mostrar para vocês que, de acordo com esse outro estudo, trouxe que interrupções no trabalho causaram 588 bi-dólares em um ano. Você já viu quanto está a cotação do dólar hoje? Isso aqui dá mais ou menos 3 trilhões de reais. Isso aqui dá uma fatia enorme do nosso PIB, simples interrupções no trabalho. E ele contabilizou que de 56 interrupções em média por dia, 80 eram consideradas comuns, triviais, irrelevantes. Se você achou isso interessante, meu querido e minha querida, você vai cair para trás quando você vê isso daqui, ó. Esse estudo é de 2006. Sabe quando o iPhone foi lançado? Em 2007, um ano depois desse estudo. Quer dizer, eu estou falando de interrupções no trabalho trazerem prejuízos antes do smartphone. Depois do smartphone, nem se fala. Com o excesso de informação que chega para a gente todos os dias, nós temos aqui uma tremenda dificuldade nas nossas mãos. Mas você fala, Bruno, beleza, interrupção é o segredo número um de produtividade, mas o que causa tudo isso?
de todas as pessoas que eu coloco para fazer uma atividade para mapear as interrupções, e eu mandei isso para o e-mail de alguns de vocês, o WhatsApp é líder. Agora, por que que acontece isso? Por que que você é interrompido no WhatsApp? Então você fala, então beleza, eu vou desinstalar o WhatsApp e meu problema está resolvido? Não. Talvez você até arrume um problema maior, porque você não vai ter contato com os clientes. Mas o que faz as pessoas te interromperem no WhatsApp, primeiro, é você não ter contato ativo com seus clientes. Entre em contato com o teu cliente antes do cliente vir te perguntar. Estabeleça com ele, pode até colocar no contrato, você pode cobrar a mais do seu cliente para fazer isso. Inclusive, uma frase que eu amo é: para cliente não se diz não, para cliente se diz o preço. O cliente quer que você fale com ele todos os dias. Querido, eu vou falar com você todos os dias. Está aqui o preço. Você não reclama com o cliente, você diz o preço para ele. Poxa, doutor, mas eu não consigo pagar esse valor. Bom, então vamos combinar aí 15 dias, uma vez por mês, depende. Mas estabeleça com o seu cliente uma rotina ativa de contato e esse cliente vai parar de incomodar você. E eu falo incomodar no sentido pejorativo, mas você está entendendo o que eu quero dizer. Você precisa dar informação para o seu cliente porque ele está ansioso, coitado. Ele quer que o problema dele seja resolvido mais rápido. Aí você fala assim, tá, Bruno, mas tudo bem. O cliente é antigo, ok, tudo bem, mas eu posso desligar as notificações para não ser atendido, para não ser interrompido pelo cliente antigo. Mas e os novos clientes? Eu tenho que estar lá para responder os novos clientes? Não. Será mesmo que você tem que estar lá? Será que não é melhor você ter uma equipe comercial para atender novos clientes e fazer isso por você? Por isso que é a importância disso que a gente está conversando aqui. Bruno, mas não é na verdade não foi o WhatsApp que me incomodou mais. Foi toda hora alguém vir aqui na minha sala, na minha mesa, no meu home office, trazer um problema para resolver. O que está causando isso para você? O que está acontecendo isso contigo? Será que você treinou a sua equipe como deveria? Será que todo mundo sabe o que tem que ser feito? Porque se a pessoa está te perguntando toda hora, com certeza está faltando treinamento para essa pessoa. Ou então, quando você simplesmente lembra algo que você tinha que fazer, você está fazendo uma petição aqui, você fala, meu Deus, eu me lembrei daquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que... Qual que é o problema disso? Ou você não se planejou, e a consequência disso, e de tudo isso que eu estou falando, é você viver apagando incêndio. Você, isso acontece contigo também? Isso aqui era exclusividade no meu escritório, ou isso aqui acontece com você também? Bom, saber que as interrupções que causam esse prejuízo todo é o primeiro passo. Então, parabéns para você que está aqui nesse momento aprendendo algo novo. Beleza? Só que agora nós vamos para o segredo 2. Então você já viu que existem interrupções e eu te mostrei algumas das interrupções e você já viu o que você precisa fazer para começar a cuidar disso, mas tem outras coisas que você precisa saber. E essas coisas estão aqui agora, a partir do segredo número 2. E eu quero contar para vocês a história aqui do Dr. Bruno, meu xará. Eu gravei um podcast com ele onde ele falou que ele já tinha gasto mais de 300 mil reais para resolver o problema e ninguém tinha resolvido o problema dele. Agora, sabe qual era o problema do escritório dele? Antes da gente começar a fazer o trabalho, ele relatava para mim o seguinte: Bruno, mas a minha equipe não faz o que tem que fazer, a minha equipe fica. Eu já comprei curso para minha equipe, botei minha equipe para assistir, mas parece que eles não aprenderam, porque estão cometendo erro sempre. Toda vez que eu vou olhar alguma coisa, eu encontro alguma coisa errada. Então, sempre o doutor Bruno falava: não, mas o problema é ali, o problema é ali, o problema é o funcionário, o problema é que ele não assistiu o curso que eu comprei para ele. Eu comprei um curso caro lá e ele não assistiu. Né? Tanto é que ele gastou esses 300 mil reais aí. Mas, quando eu fui investigar o que estava acontecendo com ele, eu percebi um padrão que já aconteceu comigo e que pode estar acontecendo com vocês também. E se vocês estiverem com aquela sensação de apagar incêndio, eu quero trazer duas explicações aqui para vocês. Primeira explicação, eu tirei aqui do livro A Arte de Fazer Acontecer. Recomendo demais esse livro, tá? É um best-seller.
E nesse livro ele fala o seguinte: olha, o cérebro da gente é é ótimo para criar, mas é péssimo para armazenar. Então, se você quer criar algo novo, teu cérebro vai te ajudar. Mas se você quer ser lembrado, é melhor que você coloque no papel, porque as chances são que você vai esquecer. Só que colocar no papel, queridos, e aí a gente está falando, eu tô imaginando que eu estou falando aqui para alguém que está vivendo, apagando incêndio e tudo mais. Tem gente aqui falando que se viu exatamente nessa situação, e é verdade. Porque você tem uma lista de coisas para fazer no WhatsApp, aí você está com o e-mail aberto com uma lista de coisas para fazer, e você já viu que se você deixar isso aberto, você vai ser interrompido, você não pode ser interrompido. Além disso, você tem, que mais? Gente demandando você o tempo todo. Enfim, você tem uma lista interminável de coisas que você nem sabe o que você tem que fazer na totalidade. E com isso, você acaba fazendo o quê? Acaba ficando aflito, acaba muitas vezes ficando estressado, e esse estresse faz com que você não tome as melhores decisões, não tomando as melhores decisões, você acaba tendo, não cuida do teu escritório, não cuida das pessoas que estão trabalhando contigo, e aí você entra num ciclo vicioso que eu já comecei a falar aqui para vocês. Mas aí vem a pergunta, como sair desse ciclo vicioso? Aí é que eu trago esse outro livro também, que também é um best-seller também, chamado Inteligência Positiva. E ele fala que por que só 20% dos indivíduos alcançam o verdadeiro potencial e como você pode alcançar o seu. Recomendo que você compre esses livros, que você consuma esse conteúdo deles, mas eu quero resumir um pouquinho o que esse livro aqui diz. Então, é o método GTD, que é o Get Things Done, a arte de fazer acontecer, diz que você vai relacionar tudo em um único lugar e ele tem o método lá de como você vai executando, categorizando por tarefas pessoais, tarefas que você pode fazer no computador, só no celular. Enfim, é um método muito bacana de produtividade. Mas o que eu quero que você saiba é que você precisa ter um método de produtividade, aquele que funcione melhor para você. Eu vou ensinar uma produtividade que serve assim para. Até hoje eu não vi uma pessoa que falou, bicho, isso aqui não serve para mim. Serve para todo mundo. E você vai ver daqui a pouquinho. Mas eu preciso te explicar dois conceitos científicos aqui para que você saia dessa situação de desespero, de apagar incêndio, nesse ciclo vicioso aí que parece que tudo dá errado, tá? Existem dois sistemas que eu quero falar dentro do cérebro da gente. Primeiro é o cérebro reptiliano. O segundo é o sistema límbico. Então, reptiliano e límbico. O cérebro reptiliano é aquela parte do cérebro que é responsável pela nossa sobrevivência. Então, quando você come a mais do que você deveria, é o teu cérebro reptiliano falando assim, rapaz, come essa comida aqui porque a gente não sabe se vai ter mais tarde, não. O cérebro, perdão, o cérebro ele tem aquele viés de evolução, ele está preocupado com a tua sobrevivência. Então, o cérebro reptiliano é quando você está num estado de luta ou fuga. Se você está correndo, o teu cérebro reptiliano está ativado. Se você está ativo, o teu cérebro reptiliano está ativado, observando os vários estímulos que você está recebendo ali, cuidando para ver se está tudo certo. Quando você se permite estar em uma situação de perigo, é o cérebro reptiliano que toma conta. Então ele age, ele joga uma descarga de adrenalina no teu corpo e você age, você não sabe como você fez aquilo ali, mas você age. Percebe que ele não é tão racional assim? Ele age por impulso? Então, quando você está numa situação ou de crise financeira, ou de estresse muito elevado, onde você tem muitos problemas acontecendo, com certeza o teu cérebro reptiliano entra em ação para você fazer algo ali que vá resolver o problema que você tem. Mas, como eu disse, nem sempre você toma as melhores decisões quando você está com o sistema reptiliano ativado. E o outro sistema, como ele funciona? O sistema límbico, ele, dentre outras áreas, ele é um sistema que é tão inteligente que a gente muitas vezes não consegue acompanhar o raciocínio. Tem um outro livro que eu li, que chama-se O Código da Mente Extraordinária. Ele fala de um estudo que foi feito com pessoas que estavam fazendo um jogo de baralho, participando de um jogo. E eram dois grupos. Um grupo recebiam. Em todos os grupos você perdia dinheiro. Em resumo, era isso. Mas em um grupo você perdia mais do que no outro.
Acontece que nesse grupo que era mais prejudicial, as pessoas só observavam o esquema lá para a 50ª carta. Só que quando a pessoa já recebia a 8ª, a mão dela começava a suar. Então veja, o sistema límbico entendia que tinha alguma coisa errada ali. A intuição falava isso para ele. Porque era um estudo científico, era um ambiente controlado, então a pessoa não estava em um ambiente de luta ou fuga. Mas o sistema, a intuição percebeu isso. O sistema límbico, por exemplo, quando a gente fala sobre exercício físico, o reptiliano não quer que você faça exercício físico, porque ele quer que você economize energia. Já o sistema límbico, ele sabe que você cuidar da sua saúde hoje vai te ajudar lá para que você tenha mais longevidade, para que você tenha uma qualidade de vida maior quando você envelhecer. Então, quando você está numa situação de perigo, o sistema reptiliano é ativado. Quando você ativa o sistema límbico, você toma melhores decisões, você fica mais tranquilo. E aí vem a pergunta, Bruno, como eu ativo esse sistema límbico? Qual é a finalidade dele? Para que você ative esse sistema límbico, basicamente você vai fazer práticas que a gente chama de mindfulness, de meditação. O que na verdade é basicamente uma técnica de respiração. Respira. Se você vai entrar em uma reunião, por exemplo, a pessoa pede para atrasar 1 minuto ou 2, em vez de você sair correndo desesperado, eu vou aproveitar aqui para responder alguma coisa. Não. Para e respira. E essa é a técnica que eu vou ensinar aqui para vocês do Segredo 2. Existe uma técnica muito poderosa, e eu queria saber de vocês se vocês conhecem essa técnica chamada de Pomodoro. Essa técnica ela foi inventada por um italiano que tinha um despertador em formato de tomate. Por isso que tem esse nome, Pomodoro, que é tomate em italiano. Esse despertador, essa técnica, basicamente você precisa de um despertador que você vai programar para tocar de 30 em 30 minutos. Então você vai trabalhar focado em 30 minutos, sem o quê? Sem interrupções. E nesse momento que você cuidou do seu WhatsApp, você sabe que ninguém vai morrer se você não responder em 30 minutos, você fecha o teu e-mail, fecha o teu WhatsApp, deixa tudo preparado para você trabalhar focado e você trabalha focado 30 minutos. Aí você fala, Bruno, mas e se eu não terminar o que eu tenho que fazer em 30 minutos? Não importa. Nesse momento você vai levantar, você vai tomar uma água, você vai espreguiçar, você vai ao banheiro, você vai respirar. Você vai colocar o despertador de novo mais 5 minutos, mas agora você vai respirar, você vai dar descanso para o teu cérebro. A gente acha que a gente gostaria de ter 24 horas para trabalhar direto para fazer tudo o que a gente precisa fazer. Só que aí tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é trabalho duro versus trabalho burro. Trabalho duro, ele é importante, a gente precisa fazer um monte de coisas. Mas o trabalho burro é você fazer um trabalho que muitas vezes é desnecessário. Por quê? Porque você poderia ter alguém fazendo por você. Você poderia, com um pouco de planejamento, saber se você faz ou não faz aquela tarefa. Então, veja, quando você dá um descanso para o teu cérebro, você volta para a tua atividade com uma clareza mental muito maior. Então, por mais que você seja interrompido ali 30 minutos, quando você volta energizado e você produz muito mais. Mas isso pode variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que conseguem trabalhar 40 minutos focado, tem algumas que conseguem só 20. Não importa. O importante é que você defina o tempo que funcione para você e defina também um tempo de descanso. Bruno, mas eu fico na agonia de olhar o WhatsApp. Olha, não se turbe o vosso coração. Faça o seguinte. Se você for olhar o WhatsApp, bota um timerzinho ali de 5 minutos. Quer olhar redes sociais? Tudo bem, bota um timerzinho de 5 minutos para não correr o risco de você se perder. Tocou? Para. Fala com a pessoa. Fulano, eu vou ter que terminar uma tarefa, já já eu te procuro. E você volta, trabalha focado. Se tiver que você fazer alguma coisa, anota na tua lista ali para você tirar da tua cabeça e trabalhar focado. Fez sentido? A técnica Pomodoro, em resumo, é: você trabalha blocos de 30 minutos, descansa, volta a trabalhar. Se você fizer isso por 4 vezes,
você pode e deve tirar um descanso maior, tá? Então, você trabalhou ali por 2 horas, você vai ver que a tua produtividade vai para as alturas desse jeito. Mas a gente está falando aqui do segredo número 2. Faça isso e você já vai ter uma melhora. Cuide das interrupções, tenha percepção disso, você já vai ver muita coisa mudar na tua vida. Número 2, comece a controlar a tua agenda, comece a planejar o que você vai fazer e pensar, peraí, eu tenho 182 coisas para fazer, eu não vou conseguir fazer isso aqui tudo hoje. O que eu vou priorizar? Eu vou priorizar essa aqui, aquela ali, quanto tempo eu vou demorar para fazer, e aí você vai fazer o que é mais importante, vai trabalhar focado, vai ter resultado. E se você tiver 182 pendências, daqui talvez 1, 2, 3 dias você vai resolver todas e você vai ter uma vida tranquila. Mas se você continuar fazendo segredos, além de ter uma vida tranquila, você vai ter um escritório produtivo, e é isso que a gente vai falar aqui no segredo número 3, que é o mito do empreendedor. Para quem gosta de estudar aí, mais um livro muito importante. Esse livro também é um best-seller também. O que que ele fala aqui nesse livro? Ele fala que, basicamente, dentro de cada um de nós, e aí a gente observa que tem muita coisa que a gente não compreende que acontece no nosso escritório, nas nossas empresas, e nesse livro a gente tem explicação. Eu vou resumir aqui para você. Basicamente, aqui ele fala sobre 3 personagens que tem dentro de cada um de nós. 3 personagens, talvez seja mais interessante eu falar 3 perfis. Alguns de nós têm isso mais equilibrados, alguns menos, mas na nossa empresa a gente precisa desses 3 perfis. Sabe aquela pessoa que é muito bem-sucedida? Pode ter certeza que dentro dela ela tem esses 3 perfis equilibrados. É difícil isso acontecer. Mas e se eu não tenho isso aqui equilibrado, Bruno? Não tem problema. Você procura se associar com pessoas que também que têm a sua que são complementares a você. Então você precisa entender no que você é bom, em que você é bom, e você precisa entender quais são as suas necessidades de melhoria. E aí você acha alguém que vá suprir isso de você. Eu vou falar sobre esses 3 perfis aqui, tá? Primeiro perfil é o perfil do empreendedor. Quem é o empreendedor? O meu perfil é super empreendedor. Eu sou a pessoa que tem a visão, ele olha lá na frente, ele é um cara inovador, ele vê oportunidade de negócio em tudo quanto é canto, ele quer crescer, ele quer criar produto, ele sai com ideias novas a cada momento, fazer uma reunião de network, ele já volta com 1000 ideias. Isso é muito positivo. Agora, quais são os pontos negativos do empreendedor, desse perfil empreendedor? Ele não presta atenção nos detalhes, ele é muito impaciente porque está rolando 1000 oportunidades e ele está vendo que se ele ficar parado ele vai deixar para trás. Ele acaba correndo riscos excessivos. Por quê? Porque ele não presta atenção nos detalhes, por conta da impaciência, isso acaba trazendo prejuízo para ele. Então, você que tem esse perfil empreendedor, eu queria que você escrevesse aqui para mim, poxa, esse perfil eu tenho, esse aqui eu não tenho. Fala aí para a gente se conhecer, tá? O segundo perfil é o perfil técnico, que tem gente que chama que é o artista. Todos nós, como advogados, nós temos esse perfil técnico dentro de nós. Pode ser mais aflorado ou menos. Por exemplo, o técnico, ele é aquele cara que tem a expertise do negócio. Ele está muito preocupado com o quê? Com a qualidade do serviço que ele entrega. Ele é muito dedicado para o trabalho. Poxa, vocês, com a rotina de vocês, pararam o que vocês separaram um pedaço do dia para quê? Para estudar, para se dedicar, para melhorar, para resolver a gestão do seu escritório. Então aqui vocês estão no papel técnico de vocês. Agora, qual que é o ponto negativo da pessoa que tem um perfil predominantemente técnico? Ela não tem a visão que o empreendedor tem. Ela é resistente a mudanças. Por quê? Porque tudo ela quer fazer. Essa pessoa tem a tendência de ser muito controlador. Essa pessoa tem a tendência de não delegar, por isso que ela se sobrecarrega. Você se vê como esse perfil? Vamos ver o outro perfil aqui. Então, eu sou muito empreendedor. Quando eu estou exercendo meu papel de advogado, fazendo petição, eu sou técnico também, tá?
mas eu não sou tão técnico assim, porque eu consigo delegar bem, eu me adapto a mudanças tranquilamente, a minha visão é boa. Então, esse é o perfil técnico ou artista. E temos o terceiro perfil, que é o perfil de gerente. O ponto positivo dele é que ele é organizadíssimo. Ele gosta de cuidar de pessoas, ele está aqui para fazer, para manter a ordem. O gerente, ele quer arrumar a bagunça que esses dois criam aqui. Por isso que quando você chega para um cara que tem um perfil de gerente e fala, olha, vamos fazer tal coisa, o empreendedor chega de um evento de network, ou, por exemplo, esse evento aqui, fala, meu, tive uma ideia, vou fazer tal coisa. Esse gerente já fala assim, ih, rapaz, já vai sobrar para mim. Por isso que ele é rígido. Por quê? Porque ele não tem resistência ao risco. Trazer coisa nova vai aumentar o trabalho dele, porque ele sabe que o empreendedor não vai prestar atenção no detalhe, esse sabe que esse cara aqui é resistente à mudança, ele vai querer controlar tudo que está fazendo, entendeu? Então, você compreender que existem esses três perfis em você, ou mesmo você entender que, no meu caso, por exemplo, poxa, eu sou empreendedor, mas eu não tenho esse perfil de gerente. Poxa, eu me associo, eu contrato o gerente. Se você tiver a sorte que eu tive, você se casa com o gerente também. Então, isso é maravilhoso, porque nós temos a visão e temos a execução. Por isso que eu consigo fazer muita coisa, porque eu tenho pessoas que me ajudam na organização, na gestão e tudo mais. São perfis complementares. Mas sabe de uma outra coisa que você precisa ter? Controle de gestão. E isso aqui muda o jogo do teu escritório, da tua empresa. Você precisa ter gestão. Então, veja, nós falamos sobre a importância de controlar as interrupções. Nós falamos também sobre a importância de você ter um método de trabalho que seja eficiente, controlar a sua agenda. E aqui existe uma forma de como você fazer isso. Aqui está um print, mas eu vou no e-book, no passo a passo que eu vou disponibilizar para vocês, para quem estiver aqui no final, eu vou entregar aqui essa planilha automatizada. E ela funciona basicamente assim. Durante o dia, você vai anotar tudo que você fez. Olha, hoje é dia tal, eu fiz isso, comecei tal hora, terminei, durou tanto tempo, eu fiz aquela atividade. Você pode categorizar, isso aqui é coisa pessoal, isso aqui é coisa do trabalho, isso aqui é coisa financeira e tal. E aí você marca aqui qual é o nível de habilidade que você tem e qual que é o valor financeiro que isso está trazendo para você. Isso aqui é poderoso porque você pode usar para todas as pessoas da sua equipe. Na verdade, tudo que a gente tem falado aqui, você pode e deve utilizar com as pessoas no seu escritório. Então, aqui é o seguinte: o que eu estou querendo que você faça aqui, que você anote, e a dica de ouro aqui é: separe bote um despertador de 30 em 30 minutos, e quando o despertador tocar, você já aproveita para fazer o Pomodoro, mas quando esse despertador tocar, você anota o que você estava fazendo. Por quê? Porque no final do dia, você vai verificar se você realmente é muito bom naquilo que você estava fazendo, aquilo ali que você estava fazendo trouxe algum retorno financeiro ou não. Porque se você somar essas duas coisas e der 2, 3 e 4, isso aqui ficar vermelho, pinta isso daqui de vermelho e você fala, cara, isso aqui eu vou delegar. Ou talvez eu simplesmente não vou fazer e pronto. Porque você não é bom e você não está tendo retorno financeiro. Agora, se isso aqui der 5 e 6, que é o verde, amarelo e vermelho, vermelho, amarelo e verde, como no semáforo. Então você vai fazer aquilo que você é muito bom para fazer, que você tem um alto retorno financeiro. Se der nota 5 e 6 nessa soma, né? Ou você, por exemplo, é excelente e tem um baixo retorno financeiro, ou tem um alto retorno financeiro e você faz ele mais ou menos, avalia. O amarelo no semáforo é pare. Pare não, atenção. E aí você vai ver se você continua ou não fazendo aquilo ali. Mas o que eu quero que você saiba com isso é que você simplesmente você não precisa ter um sistema, inclusive. Existem sistemas que auxiliam isso daqui. Mas os sistemas são alimentados por pessoas, e se o sistema não for alimentado corretamente, você não vai ter a melhor decisão. Mas o que eu quero te mostrar é que aqui, com um simples papel e uma caneta, você olhando para o que você fez durante o seu dia, você começa a entender o seguinte, fala, puxa vida, peraí, não era para eu estar fazendo isso daqui. Isso aqui é uma tarefa simples, isso aqui um estagiário poderia fazer.
E se você fizer isso dia após dia, todos os dias você tiver um relato do que você fez, ao longo da semana você tem duas coisas. Primeiro, você consegue analisar o que você poderia delegar para outra pessoa, e mais do que isso, se você tiver uma semana feito esse controle, você sabe exatamente o que o estagiário deveria fazer. Lembra-se que a gente falou lá atrás que o teu estagiário muitas vezes vem te perguntar porque ele não sabe uma determinada tarefa? Aqui é o começo do registro de você fazer o que você tem que fazer. Percebe a importância disso daqui? Percebe como uma simples atitude de você registrar o que você está fazendo faz com que você controle melhor sua agenda, saiba melhor o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Se você aplicar isso aqui para o teu time, pode colocar o teu time para assistir essa aula também, óbvio, é muito importante para que isso aconteça, mas eu diria até que é melhor que você ensine isso aqui para os seus colaboradores, porque quando você estiver ensinando, você está aprendendo mais uma vez, você está reforçando o seu aprendizado, mas a partir do momento que você compartilhar isso aqui com seus colaboradores e você entender o que eles estão fazendo, você vai ajudá-los a tomarem as melhores decisões, e ao tomarem as melhores decisões, você vai ter um resultado mais interessante. Esse resultado interessante é convertido em dinheiro, porque você fecha contratos, recebe dinheiro de cliente. Recebendo dinheiro de cliente, o que que você faz? Contrata mais gente, investe em estrutura, investe em treinamento, investe em acompanhamento. E aí você sai de um ciclo que era vicioso para um ciclo virtuoso. Então você deixa de apagar incêndios para começar a trabalhar de forma organizada. Com o quê? Com a consciência de que uma interrupção traz um prejuízo cognitivo para você, com a consciência de que você precisa não confiar na tua cabeça, escrever e olhar para o que você está fazendo e ao respirar, a dar descanso para o teu cérebro, você começa a tomar melhores decisões, começa a gerenciar melhor a sua tarefa, a sua agenda e cumprir as suas tarefas, consequentemente. Quando você começa a mapear tudo que você está fazendo, você começa a entender, poxa vida, hoje no meu dia eu só fiz coisa que eu sou ruim para fazer, que eu não sei fazer e eu demoro muito para fazer, e eu só fiz coisa que não dá retorno financeiro. Aí agora você entende por que você está sem grana. Claro, se isso está acontecendo contigo. Mas isso aqui é o cerne da questão. Muita gente fala assim, Bruno, eu não tô com problema financeiro, meu escritório é lucrativo. O que eu não gosto é de ficar pagando incêndio o tempo todo. Mas isso aqui também é a mesma coisa. Porque se você observa, olha para a tarefa de 10 pessoas, você vai ver que tem pessoa acumulando o serviço da outra, fazendo o serviço da outra. Você começa a delimitar. Observa como algo tão simples como você registrar o que você está fazendo tem um impacto de gestão tão grande. Você tinha essa percepção? Por isso que eu falei para vocês, eu gosto de entender o porquê das coisas, e quando você entende os princípios, o que causa aquilo ali, é fácil você resolver a causa. Porque muitas vezes a gente quer resolver o sintoma e não a causa. Poxa, eu tô com dor de cabeça, eu vou tomar um remédio para dor de cabeça. Cara, o que está causando a tua dor de cabeça? Pô, é fome. Então vai comer. Você vai tomar um remédio para dor de cabeça, vai mascarar um problema e não vai resolver o problema. Percebem como isso aqui é simples? Mas a gente tem hoje um grande aliado de produtividade, que é a inteligência artificial. Por exemplo, a semana passada eu dei uma aula onde eu mostrei como fazer petição inicial com inteligência artificial. E o grupo ali estava demorando em média 4 horas para fazer uma petição inicial. Com a inteligência artificial a gente demorou menos de 1 hora para fazer 2 petições. E eu estava ensinando eles. Então a inteligência artificial permite que você aprenda, que você faça as coisas muito mais rápidas. Você pode ter também uma inteligência artificial, como eu tenho, um robô para atender cliente, usando o seu tom de voz. E quando eu falo seu tom de voz, eu não quero dizer apenas a voz, eu quero dizer como você se comunica. Você treina uma inteligência artificial com petições, com textos que você tem,
e aí a inteligência artificial consegue replicar aquilo ali, porque ela observa os padrões que você executa. Se você grava um atendimento, e você gravando esse atendimento, você bota uma inteligência artificial para transcrever, para fazer um resumo, você pega um atendimento que você fez de um cliente, você pega um áudio que o cliente te mandou, a gravação do atendimento que você fez, e já monta uma petição inicial sem esquecer nenhum dos fatos, sem ter que ficar escrevendo, lembrando, esquecendo muita coisa que você a gente já acaba esquecendo em um atendimento, se você não anotar, se você não registrar. Bruno, o que mais que eu posso fazer com inteligência artificial, queridos? Você pode produzir conteúdo. Você pode, por exemplo, dizer, olha, eu estou tentando escrever algo assim, eu não sei qual é a melhor palavra, reescreva esse parágrafo aqui para que fique melhor. A inteligência artificial faz isso para você. Eu não gosto, e eu sou contra que as pessoas queiram usar a inteligência artificial para criar algo. Ela não é boa para criar. Ela apenas observa padrões e entrega diante daquela informação que você deu para ela. Então você tem que saber perguntar, você tem que saber utilizar a inteligência artificial para ela te entregar o melhor resultado. Bruno, mas esse papo de inteligência artificial eu não estou entendendo nada. Eu vou te explicar, eu vou te dar um exemplo para que você compreenda melhor por que você deveria utilizar a inteligência artificial para fazer gestão da sua empresa, para ajudar a fazer petições, para fazer um monte de coisas. Eu vivenciei a época da máquina de escrever, eu fiz curso de datilografia, tá? E a petição que a gente fazia na datilografia ali, com a máquina de datilografar, você não podia errar. Tinha os corretores ali, mas não ficava legal. Quando surgiu o computador, com a popularização, melhor dizendo, do computador, você já, se tivesse um erro, você já corrigia. Mais do que isso, você copiava, colava, você aproveitava petições. Teve uma diferença da máquina de datilografia para o computador? Claro que teve. E eu quero te dizer que a diferença da máquina de escrever para o computador é a mesma, se não menor, do que de computador com e sem inteligência artificial. Só que a forma de usar a inteligência artificial muda. Então, por exemplo, tem gente que acha, eu lembro disso, lá nos anos 2000, na faculdade, teve colega que chegou, pegou um trabalho lá, exemplo, dano moral, pegou um artigo lá de dano moral, imprimiu, levou para o professor, tá aqui, professor, o trabalho, página página da web, tava lá, a data. Meu, o cara não teve a malícia de copiar o texto, colocar no Word e fazer uma capa bonitinha. Tem muita gente fazendo a mesma coisa hoje com inteligência artificial. Chega lá, ChatGPT, faça tal coisa, e acha que está pronto, confia, pega, entrega e acabou. Não é assim. Você tem que saber utilizar, tem que saber treinar, tem que entender as regras do jogo. Se você quiser, escreve aqui que a gente manda para você também um conteúdo disso. Bruno, o que mais dá para fazer com inteligência artificial, queridos? Dá para fazer mais coisa. Na verdade, dá para fazer muito mais coisa. Mas com certeza, se você analisar aquelas tarefas, e falar, cara, como eu posso otimizar essa tarefa? Aí eu vou te dar uma dica. Chega para o ChatGPT e fala, ChatGPT, se você fizer uma planilha, na verdade, se você tirar foto da planilha e colocar lá, pelo menos na versão paga dá para fazer isso, você pode chegar para a inteligência artificial e dizer o seguinte, olha, eu fiz isso daqui. Com o que você pode me ajudar com essas rotinas, com isso que eu fiz aqui na minha rotina? Se você alimentar o ChatGPT com as informações do seu dia, ele vai te retornar, olha, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não confie cegamente no que está lá, mas isso vai te dar insights para você saber para que lado você vai, o que você deve e o que você não deve fazer. Entendeu? Então essa dica de produtividade daqui, ela é maravilhosa. E eu queria saber de vocês o seguinte, a gente vai para a parte de perguntas e respostas aqui, daqui a pouquinho, e eu vou entregar um presente meu para vocês. Eu vou entregar também para vocês, quando a gente acabar, o material para que você coloque isso aqui em prática, tá? Mas além disso, eu quero dar um presente para vocês. Por quê? Vocês observaram no começo da minha história que eu sofri uma dificuldade e eu fui buscar a solução, que no caso foi procurar a presidência da UAB, e depois fui para o TRF, e depois eu fui começar a dar treinamentos para os advogados para elevar a advocacia do Brasil. Eu faço isso porque eu gosto de ajudar. E eu entendi que quando eu ajudo os clientes, perdão, quando eu ajudo os advogados, eu ajudo os clientes de forma indireta.
e eu consigo cumprir a minha missão, eu consigo cumprir o meu propósito. E eu quero que vocês cumpram o propósito de vocês também. E eu quero dar um presente aqui para vocês. Eu quero liberar para vocês aqui um diagnóstico completo da advocacia de vocês, onde vocês vão preencher o formulário e entender. Aqui vocês já aprenderam muito do que você precisa mudar no seu escritório. Mas nesse formulário, que eu vou entregar para vocês também, você vai, depois de responder, você vai receber um plano de ação completo com tudo que você precisa fazer no curto prazo. Você vai ter um QR Code aqui para você poder preencher isso aqui agora, se você quiser. Ou então você tira a foto para preencher depois, tá? Você vai receber um plano de ação com passo a passo, explicando o porquê daquilo ali. Então, por exemplo, aqui, ó, se você não tiver lá no pilar de vendas, o pilar comercial, se você não tiver uma pesquisa de satisfação do cliente, aqui ele vai explicar o porquê você deve fazer isso, tá? Então, daqui a pouco eu vou liberar esse QR Code aqui para vocês. E aqui eu quero mostrar relatos de pessoas que fizeram tudo o que eu falei aqui e tiveram a vida delas transformadas. Por exemplo, a doutora Simone Batista, ela conseguiu sair do faz tudo do escritório e aprendeu a delegar. Fazendo essas ações aqui que vocês viram, ela começou a gerenciar o escritório e depois começou a fazer contratações corretas. A doutora Fabiane, por exemplo, falou: olha, não é só questão profissional de gerir um escritório, vai em fundo em questões de gestão do tempo, como contratar. São pessoas que pagaram um valor alto para participar da mentoria e receberam, por exemplo, gestão de tempo que eu estou entregando aqui gratuitamente para você. Por quê? Porque é o meu propósito, eu estou ajudando vocês a fazer isso daqui. A doutora Kelly, por exemplo, que ela falou que gostou do entendimento de ter tempo para o escritório, tempo para você, de forma tranquila, e como eu mostrei, né, como era a forma como ela deveria fazer. A doutora Kelly tem uma história legal, porque ela se juntou com outro participante do programa Advogado Empresário, eles fundiram, fizeram uma fusão de escritórios e criaram um escritório gigantesco lá em São Paulo. A doutora Lidiane também, que participou comigo em 2022, ela achou muito interessante a forma de trabalho, tá? Mas eu quero contar um pouquinho, eu quero deixar o Bruno contar a história do que aconteceu com ele. É um vídeo de 1 minuto e 26 segundos. Eu vou dar o play aqui para vocês assistirem comigo e a gente continua aqui para ir para perguntas e respostas, tá bom? Bacana, né? Bom, então, queridos, o que eu quero continuar aqui falando com vocês? É por isso que eu tenho falado mais sobre isso. Conhecimento evita sofrimento. Minha falecida avó dizia que você sofre até aprender, depois que aprende, você sofre se quiser. Agora você já está sabendo um monte de coisas que você não sabia antes, até começarmos aqui, não é verdade? Eu vou compartilhar algumas crenças que eu tenho. Eu acredito na missão, na nossa missão nobre da advocacia para combater a injustiça.
é o que eu posso fazer para ajudar na sociedade. Mas eu também acredito no poder do empreendedorismo na tecnologia para transformar o nosso país. Eu acredito na lei da semeadura e da colheita, então a gente colhe e planta o que a gente colhe. Então aqui eu estou separando um tempo para ajudar colegas. Eu fico feliz ouvir o relato do Dr. Bruno, por exemplo. Eu vou ficar muito feliz em saber que você colocou em prática algo do que você aprendeu aqui comigo, para que você tenha a tua vida transformada e que você contrate pessoas e que você atenda melhor os seus clientes cada vez mais. Isso é algo que causa satisfação em mim. Mas eu sei que para você executar tudo isso, você precisa ter ferramentas. E eu quero compartilhar com vocês ferramentas que eu criei para auxiliar. E o que eu quero entregar para você aqui? O diagnóstico, você vai ver um QR Code aqui na sequência e você já vai tirar a foto dele para você preencher. Você vai demorar uns 10 minutinhos para preencher esse diagnóstico, pode esperar terminar aqui. Mas você já vai receber um PDF com um plano de ação dizendo tudo o que você precisa fazer para o seu escritório. Foi feito de forma automatizada, tá? Isso aí foi feito pelo pessoal da Expert Hub, a empresa da minha esposa. Minha esposa, ela é uma ex-executiva da Ambev, então ela usou todo o conhecimento que ela tinha ali de gestão, juntou com o meu conhecimento, então a gente criou uma ferramenta para montar esse plano de ação, que você pode comprar se você quiser, mas você vai pagar ali R$ 200 nele, se você não aproveitar ali, né, o QR Code. Você vai receber e-books para contratar, para aprender delegação, para aprender gestão de tempo, para aprender sobre os 3 pilares que qualquer empresa de sucesso precisa ter. Eu vou liberar para vocês também o acesso a todas as aulas do método do programa Advogado Empresário. E por 12 meses, você vai receber aulas novas também que você vai poder acessar. Se você quiser comprar isso separado, isso tem um valor de R$ 1.000. Eu não vendo isso separado, porque eu gosto de acompanhar as pessoas para que ela tenha um resultado. Mas eu vou liberar isso aqui para vocês daqui a pouco também. Eu vou permitir que você faça um mês de mentoria coletiva comigo. Você vai ter 2 encontros e esse valor mensal tem o valor de R$ 2.000. Você pode ter acesso a esse material, você que está assistindo esse vídeo aqui agora. Então aproveita enquanto a gente está aqui. Eu vou te presentear com um encontro exclusivo comigo. Então você vai ter um plano de ação para fazer o que você precisa fazer, você vai participar de encontros e a gente vai agendar um bate-papo comigo. Isso eu só consigo fazer para as primeiras pessoas que garantirem essa vaga, ou vai ser comigo ou com alguém da minha equipe, tá? Eu vou me esforçar para que isso seja comigo. E você vai poder participar da nossa comunidade por 30 dias. Isso não tem preço, eu não vendo isso daqui. Se você for somar tudo isso que eu vou entregar para você, você vai ter, você teria que pagar isso, pagar por isso R$ 4.400. Mas, como um cumprimento da minha missão, como uma forma de democratizar o que eu estou fazendo, nesse exato momento, você pode garantir por apenas de 4.440 por apenas 12 parcelas de R$ 99,70. Ou então pagar R$ 997 à vista. Mas isso só vale para você que está assistindo esse vídeo aqui agora. Depois, se você me procurar, eu não vou poder liberar isso para você. Então, eu vou deixar aqui o QR Code para você tirar o print com calma. Eu vou dar uma lida aqui nas perguntas que nós temos. Você pode, a gente vai jogar aqui, eu vou jogar esse link aqui também no chat aqui para você assistir, tá? Só um segundinho, que eu já vou copiar e colar esse link aqui para vocês. Ó, estou mandando aqui nesse exato momento para que você garanta aqui a sua vaga, tá? E eu vou compartilhar a tela novamente aqui, enquanto eu leio as perguntas que vocês mandaram, tá certo? Então, aproveite para garantir sua vaga, essa oferta é exclusiva para quem está aqui. É, aqui, esse outro QR Code é o QR Code para você receber só o plano de ação, é um presente meu para vocês, daqui a pouquinho eu coloco ele com mais tempo.
acessa aqui agora para você já garantir a sua vaga. Enquanto isso, vamos dar uma lida aqui nas perguntas que nós temos. Ó, essa pergunta aqui eu acho que já foi respondida, que é a pergunta que fala o seguinte: Bruno, mas para trabalhar focado com Pomodoro, e se eu tiver no meio da minha atividade? Aí é o que eu falei, você interrompe, descansa e continua. Você precisa deixar o seu cérebro oxigenar para que ele tenha uma performance melhor. E você vai se surpreender com o resultado que o seu cérebro vai te dar. Você já teve ideia, por exemplo, para a resolução de um caso no banho, dormindo, quando acordou, fazendo uma coisa que não tinha nada a ver? O seu cérebro estava descansado, estava trabalhando no momento que você nem sabia. Percebe a importância, percebe a importância disso? Mais perguntas aqui. Fez sentido para você? Você que perguntou aqui? Ó, pessoal agradecendo aqui a aula. Obrigado, gente. Obrigado. É uma alegria poder compartilhar com vocês, tá? Eu fico muito feliz com isso. Pergunta número 2. Como eu posso delegar se eu não tenho ninguém na minha equipe? Pois é, querida. O primeiro passo é você ter ciência da tua agenda, porque existe o seguinte, ó. Existe uma... Só tomar uma aguinha aqui, vai. Ó, inclusive quero dar as boas-vindas aqui ao pessoal que está aproveitando a oportunidade. É isso mesmo, aproveita, tenha, tenha, dê esse próximo passo, avance na gestão. Eu vou te acompanhar de perto, tá? Bom, como eu vou fazer para delegar, sendo que eu trabalho sozinho? Eu quero dizer para você o seguinte: existe uma balança de tempo versus dinheiro. No começo da nossa carreira, a gente tem tempo, mas não tem dinheiro. Quando a gente está mais avançado, é comum a gente ter dinheiro, mas não ter tempo. O ideal é ter tempo e dinheiro, isso é maravilhoso. E isso é o que eu entrego aqui no programa Advogado Empresário. Mas quando você está numa situação que você não tem nem tempo e nem dinheiro, meu amigo, para. Essa é a regra. Se você está fazendo algo que não está trazendo retorno financeiro para você, aí você entra no ciclo vicioso. Você não faz o que tem que ser feito, não tem dinheiro porque não faz o que tem que ser feito. Você precisa sair disso o mais rápido possível. Quando você está investindo num projeto, está começando, e aí é normal que você não tenha dinheiro e não tenha tempo porque você está estruturando. Mas não sendo o caso de você estar começando alguma coisa, simplesmente para o que você está fazendo. Olha para como está a balança. Tempo versus dinheiro. Fez sentido? E aí, é nesse momento que você começa a olhar para a tua agenda, entender o que você está fazendo e dizer, cara, eu vou parar de fazer isso, isso e isso. Agora, essa outra coisa que eu estou fazendo e está me dando retorno financeiro, aí sim você começa a priorizar isso que você está fazendo. Entendeu? Então, quando você quer delegar e não tem para que delegar, começa olhando para a tua agenda, para o que você está fazendo, e depois disso você vá para outra, para o próximo nível, que é começar a contratar, e aí você começa a ser acompanhado aqui por mim, tá? Muito boa essa pergunta aqui, ó. Como eu faço para delegar, por exemplo, para parceiros? Eu não tenho colaboradores, mas eu tenho vários parceiros. Eu posso cobrar da mesma forma? Queridos, entenda uma coisa. Pegue o que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo algo porque eu gosto. Eu sou apaixonado pela advocacia, por tecnologia, por ajudar pessoas, e eu junto tudo isso no que eu estou fazendo aqui agora. Eu tenho uma atividade complementar à minha. Eu estou apaixonado pelo que eu faço. Eu gosto do que eu faço. Eu faço com prazer. Você também, me parece que você está preocupada com a qualidade do serviço que você entrega. Então você imagina que você também tem essa paixão. Se não for, depois você me fala, tá? Mas o que eu estou observando aqui é o seguinte: você tem um colaborador que precisa compartilhar desse seu sentimento, dessa sua paixão, disso que você gosta de fazer.
E da mesma forma é um parceiro. Então veja, você tem que ter um parceiro que também compartilha do mesmo sentimento que você tem. Senão vocês têm interesses distintos. Aí sim, você vai pedir para ele uma coisa, ele vai interpretar que é uma cobrança. Claro que pode ser uma cobrança, mas com o objetivo de entregar algo melhor para o seu cliente. Então, respondendo à pergunta, como eu faço para delegar para o parceiro? Da mesma forma que você faz para delegar a um colaborador. Você explica o que tem que ser feito, estabelece um prazo e acompanha se ele está fazendo, não tem outro jeito, tá? Ó, essa pergunta eu acho que já foi respondida também. Como escolher as tarefas que eu devo fazer e quais eu devo deixar de lado? Você vai avaliar a sua habilidade em fazer aquilo ali. Se você não consegue fazer um slide bonitão, bota alguém para fazer. Vai gastar com o seu tempo com aquilo que você é bom e que vai te dar um retorno financeiro. Tem um outro livro que eu gosto muito, que é o Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, que é um fenômeno aí da gestão. Ele fala que para que você seja muito bem-sucedido em algo, você tem que ter a junção de três coisas: paixão, habilidade e potencial financeiro. Então aqui a gente está falando de você ter habilidade e gestão financeira. Então faz esse balanço, faz esse balanço entre habilidade e retorno financeiro e veja o que você deve ou não deve fazer, tá? Ó, para contratar alguém eu preciso ter dinheiro. Se não sobra nem para mim, como eu vou contratar? Mas foi exatamente isso que a gente mencionou. Você avalia a tua agenda, você avalia o que você está fazendo, para de fazer o que não está dando retorno financeiro e vai para aquilo que está tendo retorno financeiro, tá? Ó, eu quero. Tem mais duas perguntas aqui que eu vou responder, e inclusive uma diz assim, ó. Como eu consigo um acompanhamento mais próximo do doutor? Bom, primeiro, você tem ali as nossas redes sociais, que você pode me acompanhar. Tem o grupo de WhatsApp também, onde eu compartilho conhecimento também, de uma forma mais leve, mais tranquila. E tem as pessoas que aproveitaram aqui essa oferta. Inclusive, eu quero dar boas-vindas para algumas delas aqui, ó. A doutora Tatiane, a doutora Kátia, o doutor Romildo, a doutora Bianca, o doutor Cláudio. Sejam bem-vindos. A gente vai agendar um bate-papo para começar a andar de mãos dadas, a dar mais passos juntos aqui, tá bom? Queridos, ó, tem mais um que entrou aqui, doutor Daniel. Seja bem-vindo também, doutor Daniel Gomes também, né? Prazer. Bom, vai ser um prazer trabalhar com vocês. Queridos, então é o seguinte, aproveitem o meu presente para vocês. Aproveitem, baixem esse diagnóstico gratuito. Poxa, Bruno, sei lá o que aconteceu, mas eu não consegui efetuar a compra e tal. Conversa com o nosso time. Preencha esse diagnóstico, fale conosco. Depois que você preencher esse formulário, você vai receber um plano de ação completo com tudo que você precisa fazer para ter sucesso no curto prazo. Então já tira o print disso daqui, tá? Para você ter um plano de ação de tudo que você precisa implementar no seu escritório. Se você tiver necessitando de ajuda, vai ser uma alegria minha poder te ajudar, tá? Me sigam nas redes sociais. Meu Instagram é @Bruno Ulisses Carneiro, você deve conhecer. E se você quer saber mais sobre o programa Advogado Empresário, acesse www.advogadoempresario.com.br. Tá bom? Queridos, foi uma alegria poder compartilhar com vocês, poder estar com vocês, conhecer muita gente nova aqui também, tá certo? Espero ter colaborado com vocês. Coloquem em prática tudo que a gente conversou aqui. E se você tiver alguma dificuldade, fale conosco, vai ser uma alegria poder ajudar vocês também. E para o pessoal que entrou, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos agendar esse bate-papo também. Se você está assistindo a gravação disso daqui e de repente clicou no link, não está funcionando, é porque infelizmente a gente tirou do ar. O objetivo nosso é que isso aqui fique aberto enquanto essa aula está rodando, tá bom? Mas se a gente abrir de novo, aproveite, clique no link e garanta a sua vaga aí também. O tempo da gente é escasso, então essas vagas também são, tá bom? No mais, todo mundo que se inscreveu para participar aqui vai receber o PDF do material. Você deve receber isso aqui até 24 horas, tá bom? A gente avisa, qualquer coisa fala com a gente também no Instagram. Queridos, é isso. Eu vou ficando por aqui.
Foi um prazer ter estado com vocês. Tchau, tchau e até a próxima. Valeu, pessoal!